Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia para alunos com pouco tempo para o estudo. E hoje irei apresentar a aula tema Dimensionamento de rolamentos, da disciplina Elementos de Máquinas. Vamos definir mancal. Mancal é todo apoio a um eixo de giração. Existem dois tipos de mancais, o mancal de deslizamento e o mancal de rolamento. Vamos tratar então de mancal de deslizamento. Um mancal de deslizamento é muito utilizado em automóveis. Automóveis possuem muitos mancais de deslizamentos apoiando os eixos de giração. Perceba, aqui nós temos casquilhos, que são semi-mancais que apoiam eixos. Perceba aqui na nossa outra foto, então, o detalhe de um mancal de deslizamento. A condição aqui de um mancal de deslizamento é o atrito metal com outro metal, uma vez que o mancal de deslizamento é metálico, com um fluido entre o eixo e entre o mancal de deslizamento. Esse fluido é um óleo lubrificante. Agora vamos tratar de mancais de rolamento. Perceba, um mancal de rolamento ele é constituído de um elemento rolante, um elemento que rola. No caso aqui do nosso desenho, esse elemento rolante é uma esfera. Poderia não ser uma esfera, poderia ter outras formas que rolem. É diferente do mostrado anteriormente, que é um mancal que desliza por uma superfície, onde existe ali um líquido para diminuir o deslizamento. Aqui não há deslizamento, existe então o rolamento, a rolagem. Esse elemento rolante, ele então rola sobre um anel externo e sobre um anel interno. Esses rolamentos são constituídos de materiais muito duros para conseguir resistir o esmagamento da carga sobre o anel interno, anel externo e o elemento rolante que fica neste intermeio rolando. Para que um elemento rolante não encoste em outro, existe então um anel separador. Então, portanto, todo mancal de rolamento é constituído basicamente de 4 elementos: elemento rolante, anel externo, anel interno e anel separador. E qual seria a tensão de compressão sobre o elemento rolante? Perceba, se tivermos uma superfície na qual um elemento rolante rola, ele terá uma carga que provinda do esforço sobre o rolamento. Logo, existirá na área de contato uma região de alta compressibilidade entre superfície e elemento rolante. Então teríamos uma tensão representada pela letra sigma, letra grega sigma, tensão de compressão, que seria uma relação entre força, que seria a carga sobre o rolamento, dividida pela área de contato entre superfícies. Se isolarmos a força de compressão, que seria a carga sobre o rolamento, teríamos então que a força é igual à tensão de compressão, que depende do material do rolamento, do aço do rolamento e do tratamento superficial sobre esse aço, vezes, que é uma constante, essa tensão de compressão depende apenas do material do rolamento. Então, vezes a área de contato do rolamento. Perceba, se quisermos então aumentar a capacidade de força de carga de um rolamento, teríamos que aumentar a área, ou seja, mudar a forma do elemento rolante.
E por isso que muitos rolamentos têm elementos rolantes diferentes, além do elemento esférico. Perceba então que a tensão de compressão de qualquer rolamento depende do material que é fabricado. Os rolamentos são fabricados com aço DIN 1.8550, temperado, revenido e nitretado, onde a nitretação é um tratamento superficial que aumenta a dureza do aço para atingir até 1000 Vickers, a dureza superficial do vidro. Então temos diferentes tipos de rolamentos, ou seja, em função do elemento rolante, da forma do elemento rolante, tentando aumentar a área de contato entre o anel interno e anel externo e suportar uma carga maior. O primeiro rolamento, que é o mais comum, é o rolamento de esferas, onde o elemento rolante é uma esfera. A área de contato é pequena, porém ele é um rolamento de alta rotação, suportando até 30.000 rotações por minuto, em média, 35 em média. Depende do tamanho do rolamento, evidentemente. Se quisermos aumentar a carga do rolamento, vamos aumentar a área de contato, então caímos um elemento rolante de forma de rolos cilíndricos, onde a área de contato é maior. Esse tipo de rolamento de rolos cilíndricos, é muito utilizado em pontes rolantes. Agora, se tivermos um rolamento de rolos cilíndricos em um lugar muito pequeno, por exemplo, a área da turbina de um avião, onde a área é pequena, o espaço é pequeno para montagem, temos aqui então um rolamento de agulhas, que é um rolamento de rolos cônicos, onde o elemento rolante continua sendo cilíndrico, porém é mais longo e com diâmetro menor. Um outro tipo de rolamento muito importante é um rolamento de rolos cônicos, onde a forma do rolamento de rolos cilíndricos é um dos lados é um pouco aumentado o diâmetro, então ele fica cônico, elemento cônico. Um rolamento de rolo cônico consegue suportar cargas em dois sentidos. Um outro tipo de rolamento também muito importante, que absorve diferenças de diâmetro de ângulos entre eixos, é o rolamento autocompensador, muito utilizado em acoplamentos entre motores elétricos e bombas. Perceba que a aplicação do rolamento de rolos cônicos atraiu a nossa curiosidade e, para tanto, então devemos falar sobre direção e sentido das cargas. Perceba, temos aqui um eixo e um rolamento. Perceba que poderemos ter forças atuando sobre o rolamento no sentido radial, que é o sentido das cargas, esforços que agem perpendiculares ao eixo de rolamento, e poderemos também ter forças axiais, que agem na mesma direção do eixo de rolamento. Então temos cargas, todo rolamento pode suportar cargas radiais e cargas axiais, diferentemente da sua forma de elemento rolante. Um dos exemplos de aplicação de rolamentos axiais são os rolamentos aplicados em pontes rolantes, conforme o croquis abaixo. Pontes rolantes são utilizadas em indústrias para elevação de cargas. Essas pontes rolantes podem se deslocar no eixo X, ter um carro transversal que se desloca no eixo Y e ter um gancho, também chamado de moitão, que se desloca no eixo Z. Rolamentos axiais são utilizados no gancho do moitão de uma ponte rolante, como apresentado nesse terceiro croquis, e apresentado agora o rolamento axial montado no gancho do moitão. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Especificar o rolamento axial adequado para o moitão da ponte rolante abaixo, que possui capacidade nominal de carga para 20 toneladas força. Perceba aqui que o desenho contempla a ponte rolante, o moitão e o rolamento para esforços para cargas axiais.
E agora vamos à resolução do nosso desafio carga rápida. A carga estática para um rolamento que trabalha então sem rotação segue a seguinte equação: C0 é igual a F0 vezes P0, onde P0, que é a carga equivalente estática, é x0 vezes Fr, onde Fr é a força radial, mais y0 vezes Fa, onde Fa é a força axial. No nosso caso, como não existe esforço radial, x0 é igual a zero. E y0 passa a ser 1, porque o esforço rolamento é totalmente axial. Isso está em qualquer catálogo de rolamentos. Todos os catálogos de rolamentos são iguais, uma vez que eles respeitam a norma internacional. Força axial é a capacidade de carga da ponte rolante, que é de 20 toneladas força, que corresponde a 20.000 kg força. Temos também que os fatores de esforços estáticos são tabelados. Também isso encontramos em qualquer catálogo de rolamento. Para cargas com exigências elevadas, o Fs vale de 1,5 a 2,5. Exigências normais, o Fs vale de 1 a 1,5. E exigências mínimas, o Fs é de 0,7 a 1. Vamos utilizar aqui, pelo fato de ser uma ponte rolante e ter vida embaixo, vamos utilizar então uma exigência elevada. E vamos adotar então o Fs, que é de 1,5 a 2,5. Para facilitar nossos cálculos, vamos adotar um Fs igual a um fator de carga estática igual a 2. Temos então que o Fs adotado será igual a 2 e a nossa equação ficará C0, que é o coeficiente de carga estática, é igual a 2 vezes 20.000 kg força, que é igual a 40.000 kg força. Então, agora nós procuramos no catálogo de rolamentos, em qualquer catálogo de rolamentos que se encontra na internet, pois eles seguem a norma ISO e são então normatizados mundialmente. Então, um rolamento de carga axial onde o fator C0 seja 40.000 kg força. Procurando então em um catálogo de rolamentos um rolamento onde C0 corresponde a 40.000 kg força, percebemos que C0 em um catálogo de rolamentos de cargas axiais, muito bem lembrado, temos que folhear o rolamento e procurar um rolamento que suporte carga axial conforme o desenho apresentado no nosso projeto. Percebemos aqui que existe um rolamento que suporta 45.500 kg força. O anterior é só 39.000. Como nossa carga é 40.000, carga necessária, escolheremos um rolamento que suporte esse rolamento de 45.500, com a designação de número 51414. Aqui vale notar que um rolamento 51414 ele é válido para qualquer fabricante, não importa também em qualquer lugar do mundo. Esse número de designação é internacional e ele está então em todo o rolamento, na lateral dele terá esse número. Não importa o fabricante, não importa a marca do rolamento, é norma internacional. E o rolamento 51414 então suporta uma carga C0, uma carga axial, rolamento sem rotação, de 45.500 kg força e terá como desenho, como configuração geométrica especificada também no catálogo. Perceba aqui que apresenta o diâmetro externo, o diâmetro interno do rolamento estabelecido. Com isso, finalizamos então o nosso projeto de dimensionamento de rolamento. Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade em apenas 7 minutos.
e que hoje apresentou a aula tema Dimensionamento de mancais de rolamentos, da disciplina de Elementos de Máquinas. Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Deixe o seu comentário e solicite a sua aula desejada para o canal Engenharia Carga Rápida no e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.